Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos pegar aqui um trecho aqui sobre o vídeo do Sormani, tá? Sobre o Santos dentro do mercado, né? Pra evitar transfer ban, essas coisas assim, tá? Antes disso, galera, peço pra vocês curtirem o vídeo, darem um like, tá bom? E se inscrever se não for inscrito. E também dar um hype, tá bom? E caso queira o vídeo completo, tá no canal do Sormani, vamos ver? Jogadores que tenham, que sejam agentes livres, né? Nesse momento. O que é isso? O cara que não tem mais vínculo com o clube. É o caso, por exemplo, do William Arão. O contrato do Arão, o Panathinaikos da Grécia, acabou. Esse dá para contratar. Porque não precisa dar um dinheiro para ele. Só negociar salário, né, galera? E tempo de contrato. Volumoso. Como se tivesse, como tem, por exemplo, que dá pelo Adrielson, que é outro jogador que precisa ser interessado. O Adrielson pertence ao Lyon da França, que é o mesmo time que pertence o Botafogo do John Textor. Aí você vem para mim e fala assim, senhor Mano, espera um pouquinho, mas o Textor não deve dinheiro pro Santos? Deve, deve. Aliás, o Textor, pelo que eu li, não pagou ainda o John, que foi contratado no ano passado. Não pagou o John. E aí como é que faz? Inclusive o Santos tem um bom dinheiro para receber do Botafogo, tá? Tem o John, tem o Jair, como ele não pagou ainda, né? Inclusive o Jair, tá dizendo que ele foi vendido pro futebol inglês também. Como o Santos também é um clube revelador, tem direito a 5% ainda da venda dele pro time internacional. Fora os 13 milhões, eu acho, né? 3 ou 15 milhões de dólares ou euros que o Santos vendeu pro Botafogo no passado. Então o Botafogo leva um bom dinheiro pro Santos. Você vai pegar esse dinheiro do John, você vai usar ou você vai pagar o Baço? Olha só a situação. Olha que é complicado. Aí tem o dinheiro do Jair que pode entrar também. Tem dinheiro do John. Tá bom, entra esse dinheiro desses dois jogadores. Vendeu mais alguém? Ah, tem uma parte do Benfica. Dinheiro entra. Dinheiro entra, que eu falei para vocês. Mas vai entrar o suficiente para o Santos pagar a mercearia da esquina para poder ficar livre para fazer compras em outras mercearias? Esse é o problema. Esse é o grande problema. E é aí que mora o problema nesse momento do Alexandre Matos. Ele está tentando entender a situação. Qual é de fato a situação do Santos? Gente, o Alexandre foi apresentado, está em Santos trabalhando, mas isso é uma impressão minha, não é informação, tá? É impressão minha, tá? Se o Santos não mostrar segurança nenhuma para ele de que vai poder contratar jogador, ele dificilmente vai ficar no Santos, porque ele vai fazer o que lá? Vai ser rainha da Inglaterra? Vai ficar com as mãos atadas sem poder contratar ninguém? O que ele vai fazer lá dentro? Ficar cuidando de logística de viagem? Ele não... E diferente do Pedro Martins, ele não gosta disso, né? Ele quer estar envolvido no futebol. Eu acho que ele provavelmente o trabalho dele vai ser atrás desses clubes para poder fazer acordos e receber, ver quais jogadores com a comissão técnica podem ser vendidos. Estão cogitando, falando que o João Paulo pode ser vendido para o Santos segurar o Brasão. Estão dizendo que o Sherman, por ser um menino da base e o maior vínculo dele de contrato é do Santos, também pode ser um jogador que possa ser negociado, tá? Então o Santos tem vários jogadores, provavelmente um dos volantes, né? Que se o Arão chegar, igual o Santos, vai ter Rincon, Schmidt, Pituca, Zé Rafael. Provavelmente Schmidt ou Pituca também sejam negociados, tá? Ele não é um profissional desse nível. Tudo bem, Sua equipe de TI... Então a gente vai ter que ver agora como vai acontecer nos próximos dias que o Alexandre Matos vai fazer, galera. É por isso que o Alexandre, nesse momento, ele ainda não foi oficializado no Santos. Isso é uma impressão minha, não é informação. Ele está tomando pé da situação. Então, o Adrielson, tá? O Adrielson, essa notícia foi dada pelo Lucas Mussetti no UOL. O Santos é interessado no zagueiro que jogou no Botafogo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e tudo mais. Ótimo jogador, ele era do Sport, o Santos já esteve interessado nele. Isso lá atrás, lá atrás. Não conseguiu, ele foi pro Botafogo. Isso antes da chegada do Textor. Foi pro Botafogo antes da chegada do Textor e jogou a Série B. Ele era do Sport, não se esqueçam. Com quem que ele fazia a dupla de zaga lá? Outro dia eu tava vendo, achei de forma. Mas seria uma solução. E vou dizer uma coisa para vocês. Adrielson jogando no Santos seria uma ótima contratação. Sobra. Ótima. Chega para ser titular, galera. Um jogador que tem um jogo aéreo muito bom. Muito bom. E o jogo rasteiro, no desarme, com os pés, ele é igualmente bom jogador. Gosto muito do Adrielson. Se o Santos conseguir contratar o Adrielson, vai ser uma contratação para resolver o problema da zaga. Porque o Santos ficaria com o Zé Ivaldo, com o Luan Pérez, com o Adrielson, e com e o ainda Gil. tem lá o Baço e o Luizão para qualquer outra emergência. O ideal seria se livrar do Baço. Seria se livrar do Baço.
Tem que aproveitar essa janela no meio do ano para tentar ver se faz um negócio com algum clube de Portugal. Com o Arouca não dá mais. Sei lá, com o Estoril, onde ele já jogou, Passos Ferreira, sei lá com quem. Tentar se livrar do braço. Embora ele tenha feito uma partida muito boa diante do Botafogo no último domingo. Tá? Então tem essa situação do Adrielson. O William Arão, como eu falei para vocês agora há pouco. O Arão é um jogador que está livre no mercado, mas por estar livre no mercado, ele tem recebido muitas sondagens. Por conta disso, o seu empresário está fazendo um leilão. Quem vai dar mais? Esse é o problema, galera. É um alto salário, né? Esse cara não vai vir para ganhar menos de 1 milhão jogando no futebol brasileiro. Então, provavelmente vai ter clubes como Cruzeiro, Atlético. Acho que o Flamengo talvez não se interesse, mas pode ser também, porque já jogou lá. Botafogo. Então, pode ser que, ainda mais se esses clubes perderem jogadores na janela, o Arão é um cara que pode substituir, né? Quem vai pagar mais? Qual o melhor contrato que eu posso assinar? Então, nesse momento, a situação do William Arão, que viria ser uma solução para o problema de volante no Santos, eu me nego a falar essa palavra volância, vocês nunca vão ouvir, só agora que vocês ouviram essa palavra. Eu me nego. Você tem um zagueiro expulso, o Arão está no time, você não sabe mexer em nada, você só recua. Você só recua. Até porque ele joga de zagueiro também. Inclusive na Grécia ele fez muitas partidas jogando de zagueiro. Então seria uma ótima contratação. Então surgiu essa ideia desse lateral direito, o Wilson Manafá. Entendeu? Eu não conheço. Mas o lateral direito também que o Santos fala, e essa informação veio do meu peixão, é o Mike do Palmeiras. O problema todo do Mike, que o Alexandre Matos conhece muito bem, ele é um jogador de vidro. Você contrata um jogador desse, ele vai ficar no banco de reservas. Banco de reservas não. O Mike é um bom jogador, galera, mas eu gosto falou, um clube como o Palmeiras, que tem bastante reposição, o cara não precisa ficar jogando muitos jogos, mas e mesmo assim ele se machuca, é um problema, né? No Santos ele ia ser mais exigido por não ter substitutos do que Palmeiras, né? Ele vai ficar no departamento médico. Eu acho um risco muito grande você contratar o Mike. Muito grande. Ele tem pouquíssimas partidas disputadas pelo Palmeiras nos últimos anos. Não digo nos últimos anos, no último ano e meio. Poucos jogos, porque ele vive machucado. Ele volta de uma lesão, entra em campo, parece o Neymar. Só para vocês terem uma ideia, fazer um comparativo. Vale a pena contratar? O contrato dele vence no final do ano, aí viria para o ano que vem. Ou o Santos vai tentar fazer um negócio por conta da amizade do Marcelo ou do próprio Alexandre Matos com a Leila Pereira. Pode ser. Pode ser. Mas que garantia você tem que o Mike vai jogar? Nenhuma. Eu não tenho. Eu acho muito... Inclusive, antes disso, o Santos tem 3 laterais, né? Tem o Sherman, tem o Aderlan e tem o Léo Godoy. O Santos precisa se livrar. Não adianta ter 4 laterais, sendo que o Escobar que jogou na direita ainda, que pode ser o titular até chegar um lateral direito que complementa melhor. Mas o Santos precisa se livrar de 1 até 2 laterais que tá lá, tá? Léo Godoy, Sherman, Aderlan, não sei. O Santos tem que dar um jeito. Não pode ficar com 4 laterais direito, não. Se trazer 1, tem que se livrar de 2. Mas é isso, galera. Eu vou contar mais detalhes. Caso queira ver o vídeo completo lá no canal do Sormani, tá bom? Inclusive, igual você falou, o Alexandre Matos vai ter esse trabalho de resolver esse problema do Santos, evitar transfer bans e vender jogadores e também para poder trazer. Inclusive, uma boa notícia também que eu acho, até porque não tá jogando, é que o Furk pede rescisão de contrato e deve deixar do Santos, né? Então, tá sem atuar, mas havia reintegrado, o Kleber Xavier reintegrou ele, mas não tá sendo relacionado para os jogos, né? Então, provavelmente vai fazer algum acordo. Ele tem muito para receber, tudo provavelmente vai ficar meio a meio. Sei lá, abre mão de uma multa e recebe a metade. Provavelmente eles vão entrar em acordo, tá? Então, seria uma boa, porque é um cara que é muito caro, é um salário altíssimo ali, né? Passando, acho que de 1 milhão por mês. Então, para o Santos seria um alívio na folha salarial, até também se você precisar trazer um Ilharão, seria recompondo em cima desse salário, né? Mas o que o Santos precisa fazer é enxugar lateral, enxugar volantes, enxugar os atacantes que estão encostados, tentar vender algum menino da base para dar um dinheiro bom, tentar receber esses dívidas com o Botafogo, que com isso o Santos vai conseguir arrumar um pouco a casa, diminuir o elenco que hoje está muito inchado e também trazer alguns jogadores para complementar ali que o Santos precisa, né? Mas é isso, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá bom? E vamos à última notícia aqui, que seria sobre a renovação do Neymar. O Wagner Federico dá um corte aqui, um resumo, né? Vamos ver o que ele fala sobre isso? Caso queira ver o vídeo completo lá no canal dele. Aqui estamos conversando, estamos negociando, não há nada definido, e eu não vou aqui dizer se eu estou pessimista ou se eu estou otimista, porque eu não quero criar expectativa nem
a favor de quem vai ficar otimista ou daqueles que estão pessimistas. Ele não quer criar nenhum tipo de expectativa, nem para deixar o torcedor pessimista ou para deixar o torcedor otimista. Ele quer esperar aí definir a situação para divulgar. E você deve ser o último galera, eu acho que o Santos, não só o Neymar, o Santos tem alguma estratégia para segurar até o dia 12, tá? Ou após o início do Super Mundial, porque senão, se ele renovar agora oficialmente, sendo que dia 4 hoje, o Santos vai ficar um mês sem holofotes nenhum. Pensa pro marketing do clube, isso é achismo, tá? Não é notícia, tá? Imagina o Santos, Neymar acabou de renovar até a Copa do Mundo. E o Santos chega e aí o que acontece? Chega o Super Mundial. Óbvio que, de qualquer forma, vai ser onde vai ter mais notícias. Os jogos do dia, o que vai ser igual a Copa do Mundo, né? Vai ser o assunto do momento. Mas se o Neymar, desse meio do Super Mundial, renova, a mídia, os espaços de televisão, as redes sociais vão se mexer. Vai ter, nos canais, nos programas de esporte, vai ter um quadro, vai ter um assunto. O Neymar acabou de renovar com o Santos. E aí o Santos vai ter um holofotes durante a sua pausa. Senão vai ficar 40 dias ali, praticamente, sem falar do Santos. Se ele der a certeza dele se ele vai ficar ou não agora, entendeu? Então eu acho que o Santos está segurando, junto com o marketing dele, até esse Super Mundial, para o time não ficar sendo esquecido, né? Basicamente não ficar fora dos holofotes aí durante 30 dias, né? Opinião e também com base em informações. Essa é uma informação diretamente do presidente Marcelo Teixeira, mas a gente também tem as informações de bastidores. Minha opinião segue a mesma que eu já tenho trazido aqui para vocês. Neymar vai renovar o seu contrato com o Santos. O Santos tem uma dívida com o Neymar. O Santos vai pagar, né, a parte que pertence ao Neymar em relação ao percentual dos contratos de patrocínios. O Santos tem que repassar agora os valores para o Neymar, os valores que o clube recebeu nesses primeiros meses, né, nesses 5 meses de contrato. O Santos tem até o dia 30 para poder pagar a parte do Neymar. O Santos não vai ter dinheiro para pagar, né? O contrato todo dá em torno de, estou falando da parte de percentual de publicidade, tá? Dos patrocínios. Daí cerca de 85 milhões. Os salários do Neymar fixos, o salário fixo, de 4 milhões de dólares, ele tem recebido mês a mês. O Santos não deve nada para ele. Mas tem que pagar até o dia 30 os 85 milhões, que é o máximo, né? A meta que o Santos teria que atingir para pagar o Neymar. Se der mais, se tiver mais faturamento, o Santos vai ter que repassar 75% desse faturamento. Mas o mínimo que o Santos tem que pagar ao Neymar é 85 milhões por esses contratos de patrocínio que o Neymar trouxe e aqueles patrocínios que o Santos recebeu depois da chegada do Neymar. O Santos não vai ter dinheiro para pagar esse valor, né? O presidente Marcelo Teixeira não me disse isso, mas eu sei, o Santos não vai ter dinheiro. E o Santos vai propor algumas situações para o pai do Neymar, para pagar esse valor. E aí vai fazer um pacote único, né, dentro dessa proposta com a renovação contratual do Neymar. Então, assim, a ideia do Santos é colocar essa dívida no pacote, na proposta de renovação, e com isso vai, né, diminuir o valor do contrato. O Santos não quer pagar o mesmo que pagou nesse primeiro contrato. Galera, provavelmente o Santos vai querer diluir, se o Santos renovar até a Copa, vai diluir esses 85 milhões que tem para receber, fora os outros patrocínios que deve pagar daqui para frente também, né? Mas aí, você diluindo, é igual quando você parcela uma compra. Quanto maior o tempo, menor a parcela, né? E talvez o Santos também não vai fazer um contrato alto e curto desse jeito. Provavelmente o Santos vai meter produtividade. Ele pode chegar a essas metas tal, mas tem que cumprir tanto de jogos, gols, assistências. Se o time chegar em tal momento, vai ganhar mais tanto. Mais ou menos igual o Memphis no Corinthians, né? O Corinthians é campeão, ele ganhou 5 milhões. Se ele fizesse 10 gols, ia ganhar mais tanto. Se ele participou de 70% dos jogos, mais tanto. Provavelmente o Santos vai fazer isso, né? E sabemos que isso é bom pra ele e também é bom pro Santos. Porque quanto mais partidas do Neymar atua, é mais jogos do Santos na TV aberta, mais jogos atualizados, mais patrocínios pode vir.
né? As redes sociais vai ficar mais engajada. Então, isso é uma troca de favores, né? O Santos tem que ser mais esperto nessa renovação. Eu acredito também que o Neymar vai ficar também. O Santos não vai ter esses 85 milhões, tirando acho que o Palmeiras aí, o Flamengo, ninguém teria esse dinheiro no Brasil para pagar assim, puff, de uma vez, né? A não ser que você venda algum jogador, uma joia e tem esse dinheiro, mas encaixa assim, acredito que só o Palmeiras tenha. E olhe lá o Flamengo, tá? Que tem esse dinheiro, de resto, esquece. Então o Santos vai tentar fazer acordo e diluindo isso até o próximo fim do próximo contrato. Mas o salário dele fixo, o Wagner falou 4 milhões de dólares, não é 4 milhões de dólares, é 4 milhões de reais, né? Acho que ele acabou não percebendo. E desses 4 milhões, está em dia. O salário dele pessoal, do Neymar, pessoa física, está em dia. É mais esses 85 milhões, que seria a parte da pessoa jurídica lá, que é o Neymar Sports lá, né? Que é a consultoria dele, tá? Então, por enquanto, as notícias foram essas, galera. Deixa aí nos comentários se vocês querem que o Neymar renove com o Santos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal Santástico News também. Curte, se inscreva, compartilha, dê o like, dê o hype, tá? E vamos montando mais vídeos aqui. Estamos sem jogos até o dia 12, mas qualquer novidade a gente vai sempre fazendo vídeos aqui e acompanha o canal, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.